Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer e hoje eu estou muito feliz porque a gente está recebendo uma convidada que vocês vão ver que tá iluminando isso aqui, é uma pessoa maravilhosa, para bater um papo com a gente hoje, né? E eu também sou psicóloga e idealizadora desse podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vinda a mais um novo episódio. E a gente está, assim, exaltante de felicidade, porque temos uma convidada especialíssima que a gente estava desejando muito trazer para esse nosso bate-papo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação e vocês vão sentir quem é essa pessoa, tá? Vou falar aqui como ela me mandou esse currículo, que eu preferi chamar de poema. E aí eu vou apresentá-la a todos vocês. Eu sou Niati, nasci Thelma, mas há 32 anos mudei de nome na Índia. Sou Sannyasin do Mestre Osho, um divisor de mares na minha vida. Fiz comunicação social na UFPE. Fui publicitária, dona de loja, empresária, facilitadora de biodança, 40 anos. Professora universitária, professora do ensino médio e fundamental, a experiência mais desafiadora da minha vida. Primeira facilitadora de biodança de Roma, com Rolando Toro, criador da biodança e obrigada pela confiança. Dei o nome e fiz o marketing de Aldebaran. Orgulho. Casei e descasei 2 vezes. Casei para sempre e há 30 anos com a minha alma gêmea. Tive 4 filhos. Perdi dolorosamente 2. Uma inexplicável prova. Tenho 7 netos e sou bisavó da Flora. Escrevo, medito, corro, nado, danço e aceito os convites da vida. Sou apaixonada por arte, artesanato e tudo que é velho, usado e gasto. Minha garagem, a Santa Garagem, abriga um projeto de meditação há 7 anos, todas as terças, às 19h30. Adoro viajar, ler, amigos, casa cheia, mesa farta. Amo piscina e mar. Meu lugar no mundo é uma casa de pescador na beira do mar, em Lagoa Azeda. Sou profundamente ligada à espiritualidade, mas não sigo nenhuma religião. Sou feliz a maior parte do tempo. Esqueci alguma coisa? Esqueci de dizer que envelhecer está sendo uma experiência incrível. Estou gostando de ser velha. Minha melhor fase. Bem, tenho o prazer de conhecer Niati. Muito bom. Não, essa apresentação dispensa comentários, Pois né? eu acho que a gente já poderia finalizar aqui, sabe? A gente deixar todos vocês aí sabendo quem é a Niati. E não à toa que a gente chamou ela, né? Ela perguntou pra gente por que a gente tinha chamado ela. Eu disse, tá na nossa listinha aqui faz tempo. Exatamente. Niati, bem, eu fiz aqui nessa leitura do seu currículo, poema, como eu chamei. O que você sentiu? O que você sentiu ouvindo as suas palavras? Porque não são minhas, não são da Nath, são suas. Oi, pessoal. Eu sou a Niati. Eu senti que a minha vida é um poema. É um verdadeiro A minha poema, vida né? é um verdadeiro poema que eu tenho enfrentado corajosamente. Porque foram duras provas, não foi uma vida fácil. A minha entrada no mundo não foi muito fácil. Eu estive vendo essa semana. Minha mãe não queria uma filha, queria um filho homem. Eu nasci laçada. E eu percebi esse mês que essa minha entrada no mundo já não foi fácil. Eu não fui rejeitada, não. Eu não sinto isso. Mas eu decepcionei a galera, entendeu? Quando eu cheguei. Poxa, velho. Entendeu? Faltaram alguns centímetros aí. E aí, não é uma vida fácil, mas eu consigo seguir o fluxo, entendeu? Inclusive, eu estou querendo escrever, já comecei a escrever alguma coisa tipo A Vida com Vida.
E a gente tem que estar alerta aos convites, convites. que eles vêm todos os dias. Esse foi um. Verdade. Esse foi um. Aham. O que é que essas meninas me viram em mim? De O que repente, será? eu estou aqui fazendo um podcast, que eu não sabia nem o que era. Estou aqui falando de mim, da minha vida, da minha experiência, Sim, do que eu aprendi com tantos mestres. sim. Entendeu? E aí é muito orgulho, sabe, para mim, estar fazendo podcast, né, Felipe? Mas você vê, quando você fala aí dessa trajetória, né? E até quando eu compartilhei com a Nath, né, o seu currículo poema, né? Me permita chamar dessa Manter forma, dessa né? forma. A gente parou e olhou assim, que trajetória linda, né? A gente hoje, desde que quando a gente pensou o teu nome e que a gente pensou em falar sobre sobre como o nosso corpo responde às emoções, né? Então, assim, a gente pensou no teu nome por essa prática da biodança, né? Eu já conheço a Niati já há muitos anos. Então, assim, através da minha mãe, né? Que minha mãe faz a biodança com a Niati já, assim, há muito tempo. Então, assim, Biodanceira. criança é biodanceira. Então, eu acompanhava minha mãe ali e resistente, porque eu não participava, não queria, não. Ai, não sei Não o que é isso, gostava gosto. daquela É. movimentação. Será que já tinha uma coisa ali? E psicóloga chata, viu? Porque hoje eu sou psicóloga e não penso assim, Boazinha, não. você é boazinha. Boazinha. E assim, essa coisa de como o nosso corpo responde às emoções, né? É muito importante da gente entender, né? Que isso acontece e que isso passa despercebido, porque muitas vezes a gente acha que é besteira. Né? Você brincou aí com essa questão da psicologia, né? Da pessoa chata e da biodança. E eu entendo quando você fala isso, porque fica muito aquele aspecto assim, psicologia é ciência. Então, a biodança não é ciência. Peraí, mas até que ponto não é ciência? E o que é ciência quando você fala também dessa maneira? Né? Então, assim, a gente vem abordar hoje justamente como que a gente responde, porque as nossas emoções fazem parte da nossa vida. E a gente aqui no podcast sempre enfatiza essa importância da gente entender o que a gente está sentindo. Nomear o que a gente está sentindo. Falar sobre o que a gente sente. Deixar que o sentimento venha e fale. Porque às vezes as pessoas se escondem demais, né? Escondem as emoções, escondem os comportamentos dentro dessa couraça de corpo. E não permitem que isso flua. Eu não me apresentei inicialmente, mas eu sou médica, sou fisioterapeuta e trabalhei por 20 anos muito com o corpo. Porque eu trabalhei na área de pilates, trabalhei na área de gyrotonic e eu tinha uma inquietação muito grande sobre isso, porque eu percebia o tempo inteiro como as pessoas chegavam engessadas. E quando a gente começava a trabalhar aquele corpo, a gente começava a desbloquear algumas emoções. Então, assim, sempre fui entusiasta do movimento e acho que a gente é movimento, né? Então, não tem como você fazer essa dualidade. A psicologia é científica e a biodança não é. Porque o corpo da gente não é só corpo, a gente tem corpo, tem mente e tem emoção associada a tudo isso. Não é verdade? Uhum. E aí a gente queria ouvir de você também, né? A gente aprender aí com você e os nossos ouvintes. O que é a biodança, né? Como é que trabalha a biodança em tudo isso? Então, eu não sei nem por onde começar, porque vocês falaram tantas coisas que eu fiquei doida para responder. É muita informação, né? A gente É muita informação, Sim. porque quando eu falei em chata, não é porque é chata, Uhum, entendeu? sim. Eu falei assim, tudo que é engessado Exato. fica chato. Se você abre Uhum. portas, janelas Exatamente. e aprende e cresce, aí você é uma pessoa chata, entendeu? Uhum. Tudo que você faz Numa quadradinho. caixinha, né? Então, Fica mais limitado. Quando você fala biodança, não é só biodança, tem bioenergética, tem leitura corporal, tem... O Gaiaça, que foi meu mestre, né, o doutor Ângelo Gaiaça, ele dizia, o inconsciente é o corpo, o tempo inteiro ele está ali mostrando. Agora, são segundos, você tem que captar, porque a pessoa está tão engessada que a pessoa conserta. Isso, ela não permite que flua, né? Isso, entendeu? Aí a biodança trabalha com música, movimento e emoção.
Então, não tem como esconder, porque Exato. a música deflagra a emoção Exato. e o movimento. Porque não é uma coisa que eu dou um modelo de movimento. Uhum. O movimento é seu. Mas, ao mesmo tempo, não é como uma expressão corporal. Porque uma expressão corporal, você faz o que você quiser. Na biodança, Existe conserto. A gente Como é que é esse consertar? É, tipo assim, vamos caminhar pela sala. Beleza. Aí você tá meio deprimida. Seu caminhar é de deprimido. Uhum. Então, eu estou reforçando o seu estado deprimido. Aí, se eu digo, olhe para frente, não diga a você, nunca é dirigido a uma pessoa que Individualizado. pode melindrar. Uhum. Vamos caminhar olhando para frente, vamos caminhar Levanta olhando para as os pessoas, vamos caminhar usando o corpo todo, vamos caminhar com alegria. Aí você vai transformando isso. Vamos caminhar, por exemplo, a pessoa está numa fase sem força, sem garra existencial. Aí vamos fazer um caminhar com determinação. Trazendo Mais isso à firme, tona, né? Vamos fazer um caminhar. Aí a música é o que vai fazer o diferencial. Porque não é qualquer música. Uhum. E esse é o grande tchan da biodança. É a grande pesquisa, é a música. Eu quero que você chore. Eu tenho que ter uma música Sim, me fazer específica chorar. para isso. Eu quero que você seja sensual. Eu tenho que fazer uma música e tenho que permitir que você mostre Traga sua isso, né? sensualidade. Então, a biodança, eu digo que salvou minha vida, porque realmente eu tive um período que eu estava querendo desistir. Inclusive, eu olhei para uma janela e disse, se eu acabasse com tudo agora? Porque estava doendo demais a transformação da vida. E quando eu digo que a biodança salvou minha vida, é que ela me deu essa... Eu tinha muito medo do fracasso existencial. Muito, sabe? Eu dizia, uma coisa tão a minha atual, vida vai né? ser só isso. Eu dizia, eu casei com sim. 17 anos. Eu dizia, minha vida vai ser só isso, um filho todo ano, tive 4. Aí eu digo, ainda fui fazer faculdade e tal, e aquilo foi me deprimindo. E o casamento foi cada um para o seu lado, assim, meus interesses, Sim. os Sim, interesses os objetivos, dele, né? os amigos dele, os meus amigos. E eu fiquei sem chão e sem perspectiva. E aí encontrei a biodança num curso de criatividade da publicidade. Olha só. Que coisa Foi interessante. como... Mas nada é por aqui. Convite da vida. Exatamente. Convite da vida. Aí eu fui fazer esse curso de criatividade. Uma semana, fechado. Foi fantástico esse curso. E tinha biodança no meio. Aí eu disse, ei, moça, como é o nome desse negócio aí? Eu disse, biodança. Está chegando no Brasil, é do Chile. Eu digo, eu quero fazer isso. Aí pronto. Daí começou... E aí tem 40 anos de biodança. Você foi atrás de entender o que, Eu que aquilo sempre vou atrás. significava, né? Eu sempre vou e você atrás. vê a necessidade que tinha o seu corpo, porque eu estou entendendo aí que quando você foi fazer o curso do Sebrae, você não tinha ideia de que você Não ia era encontrar. Sebrae. Ah, foi qual que você falou? Foi em São Paulo, um curso que chamava ILACE, Ah, tá, desculpa, não Instituto sei. Latino-Americano de Criatividade e Estratégia. Ah, tá. Era assim, o Não máximo. sei porque eu entendi Sebrae. Eu acho que tem uma coisa, um ato falho. Eu acho que isso quer É, falar não alguma é, coisa não. aqui. Acho que em off depois a gente pode colocar sobre Eram isso. professores incríveis. Sim, sim. Inclusive Mas seja, essa você que foi- É minha comadre hoje, né? Ah, Casou com... Agora não é mais casada. Mas ela casou com o filho do criador da biodança. Entendeu? Então, eu sou da patota. sim. Aí você foi lá na fonte. Ela bebeu da Né? fonte, porque ela traz os nomes assim. Eu fui aluna do fulano, do sucrano, ela Fui vai aluna trazendo. de pessoas É. incríveis. Sim. E aí você tem que ter determinação, dizer, Alexander Lowen, da Bioenergética, ele está em Salvador. Vamos embora. Ah, não, mas é só terapeutas bioenergéticos. Eu digo, ei, não, mas eu vou. Peraí. Aí vai, e você tem contato com um cara, um gênio. Uhum. Um gênio.
Ele era velhinho, tinha 80 anos, mas é um gênio. E o Gaiaça, que eu deixei tudo e passei 6 meses com ele em São Paulo. Fez uma imersão, né? Você foi em Imersão. busca, e aí, nesse sentido de você estava aí, então, esse curso de criatividade, e aí você se depara com algumas técnicas, né? Alguns momentos ali que você não tinha ideia de que ia encontrar. Não. E que eu vejo, assim, que tinha uma necessidade tão grande do corpo, né? Que é disso que a gente está trazendo. O corpo, ele tem necessidades e a gente não escuta. A gente não deixa que ele fale muitas vezes. Pois é. E às vezes né? o coitadinho tá gritando, né? O Não, coitadinho ele tá tá gritando e a gente não desesperado. quer escutar. Exatamente. Isso que você falou do momento em que ali durante a técnica as pessoas caminharem e você perceber uma pessoa então que ela tá mais depressiva, tá com humor mais depressivo, ela tá mais para baixo, mais triste, o corpo dela vai falar, ela vai estar mais encurvada, O tempo ela inteiro. e aí você colocar para ela, pisa mais firme, olha para frente, porque o corpo da gente precisa disso, né? Quando chega um paciente para mim que ele tá passando por um momento depressivo, eu consigo fazer uma leitura do corpo dele que ele tá ali sentadinho, ele tá muito apagado, ele tá embotado. Isso. Se alguém te chega para você atender, você falou aí da fisioterapia, então você consegue observar no corpo daquele paciente, daquela pessoa, que ela tá travada, que a pessoa tá travada, né? E que muitas vezes, assim, quando você vê uma pessoa entrando pela sua porta, você já começa a observar quais são as alterações. E, assim, essas alterações se transformam muitas vezes em processos patológicos, processos de doença, porque são anos e anos cultivando aquela situação. E quando você observa e você consegue inferir, né? Que você consegue atuar nessa questão do movimento, eu acredito muito que o movimento liberta. Você falou na música. Realmente, a música, ela traz com que você se sinta à vontade, porque ela tira você do seu foco. Se você observar, a música tira você do foco racional. Você entra Da preocupação, né? naquele ritmo, e aí você não está pensando mais, não está mais se escondendo. É verdade? Nesses anos de prática, Nath, porque assim, se você for pensar aí, você viu de diversas coisas, né? Bastante. Situações e tudo mais. Tem alguma coisa, lógico, eu não estou pedindo para você expor ninguém, mas assim, algo que te chame a atenção, né? Nesse tempo de trabalho que você tem, nessa observação do corpo falando ali. Esse corpo que está manifestando o inconsciente, como você falou, né? O que te chama a atenção? O que mais te chama a atenção nesses casos? Eu amo trabalhar com jovem. Uhum. Amo. Porque o jovem, ele saca e ele muda. Transforma. Então, quando eu falei no poema que foi o mais desafiador pessoal de fundamental e médio, ensino médio, é porque é o povo que você tem que estar aqui agora o tempo inteiro. O adulto sabota, camufla, quando chega em casa saca, quando chega em casa muda tudo, tem 1000 compromissos com a sociedade. Como eu tenho um nome a zelar, eu tenho um nome a zerar, entendeu? Eu quero zerar, não quero zelar. Então, essa coisa do adulto é cansativo para o terapeuta. Pode ser você, os seus papos, que vão repetir 500 vezes o mesmo papo, e você, oh meu Deus, entendeu? Na biodança é a mesma coisa, na leitura é a mesma coisa. E a minha percepção é que o jovem, ele tem o compromisso da mudança e ele tem a coragem, entendeu? Então, eu vi coisas incríveis com jovens. Com adulto, pouco. Com adulto, pouco. Eles voltam, sabe? Eles não conseguem entrar no ritmo, né? Ficam interrompendo esse processo. O jovem está ali para tudo. Jovem, eu acho que devia ter em colégio, a terapia devia ser nos colégios, entendeu? Todo tipo de terapia. Verdade. Que empurrasse esses meninos. Uhum. Porque eles vão. Você empurra e eles vão. Sim. Incrível. E que da mesma forma, você falou isso da escola, que é muito importante. Hoje a gente vê algumas escolas que tem meditação, que trabalha com yoga. Então, assim, começa a se abrir algumas coisas, né? Nesse sentido. Em 2006,
o SUS passou a oferecer as práticas, né? Práticas integrativas e complementares em saúde, na atenção básica. Então, ela começa a colocar ali, a oferecer, né, para a população, biodança, acupuntura, a homeopatia, tudo aquilo que era deixado de lado, isso não é importante, e começaram a ver, peraí, isso tem importância sim. Isso previne doenças, isso é prevenção de saúde mental. Exatamente, é prevenção, exatamente. E eu estava vendo esses dias, tinha um levantamento dessas práticas, as mais difundidas. Então, tinha, primeiro, a acupuntura, segundo, Tai Chi Chuan, a medicina tradicional chinesa. Eu vi que é muito em São Paulo, tem muitos locais em São Paulo. Eu tive na China. E as praças tem o todo mundo fazendo, pratica, né? Eu acho Tai Chi maravilha. Chuan, Eu vejo os idosos olha, todos. Eu digo, meu Deus, que cadê coisa alguém aqui em Maceió para fazer isso nas praças? É que quando mostro assim em São Paulo, nos jardins, por que não tem aqui? Então, em terceiro, a auriculoterapia, que é aquele da orelhinha, né? Aquelas sementinhas, né? Já fiz. Em quarto lugar, a yoga. Em quinto, a biodança, com danças circulares também, né? Que dificulta um pouco a biodança é que tem que ter um lugar apropriado, um som apropriado, entendeu? Não é uma coisa fácil. Sim, de você montar, né? Até aqui. Um espaço aberto, tem né? Tem uma música específica, né? Não só específico, o som tem que ser bom, entendeu? Aí, às vezes, tem 200 meninos. Aí, se o seu som não for bom, o barulho deles... você não atinge, o barulho de né? fora não tem um local adequado, né? Então, porque vão ter os ruídos externos. Esse é o problema. E outra coisa, biodança não dá para fazer o povo olhando de fora. Isso, no ambiente aberto, né? Eu fiz uma vez uma prática com uma terapeuta aqui em Maceió. Eu fui convidada, era uma aula aberta. Já tinha um grupo que frequentava. E eu fui. E é inevitável que a gente fique observando tudo. A gente é novo naquele ambiente. A técnica, para mim, foi uma técnica, assim, muito forte. Eu achei que era uma técnica muito forte, muito... Eu acho que me perturbou um pouco, entende? Porque eu fiz essa prática, eu observei as outras pessoas. Em alguns momentos eu consegui fluir, mas em outros não. E assim, eu vi situações em que pessoas choravam porque a emoção vinha, e depois pessoas que riam. Era uma aula aberta. Era uma aula aberta. Não sei se muito adequada, né? Certos cuidados, né? Isso. Nessa aula aberta. Até quando a Nath me falou sobre isso, eu disse, tem que ter tanto cuidado em qualquer prática que seja você trabalhando com as pessoas. Porque você não sabe onde você vai mexer. Qualquer técnica que você utilizar no mundo tem que ter o limite de cada um. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz muito trabalho com corporações, até grandes e tudo. E o povo tinha dificuldade de segurar na mão. Um do outro. Segurar na mão. Tirar o sapato. Aí eu comecei a perceber isso e não mexi em quase nada. E aí você vai numa progressão bem pequenininha. Porque a pessoa já vem assim, né? E ainda mais o espaço corporativo também, que aí ele pode ficar cheio de reticências ali, porque ele está ali. Não, é meu colega de trabalho, e esse aqui, o que vão pensar de mim se eu ficar à vontade? Muitas vezes, na realidade, talvez ali a pessoa estivesse morrendo de vontade de ficar à vontade. Né? Tirar o sapato, de curtir ali o momento, e não consegue, porque tem esse nome a zelar. E não o nome a zerar, gostei. Realmente. E eu acho também, no meu caso, eu me senti perturbada. E achei a técnica fortíssima. Disse, meu Deus, eu acho que jamais eu conseguiria fazer essa prática, sabe? Até evoluir E olha que eu sou uma pessoa que trabalha muito com movimento. Fiz a formação do Gyrotonic. O Gyrotonic é um movimento tridimensional, circular. E eu, quando fazia a formação, eram encontros. Quando eu ia, eu tinha uma coisa que era incrível que acontecia, que eu ficava com muita dor de estômago.
Eu sentia muita dor de estômago. E aí eu perguntava, e ela dizia, não, com certeza, alguma emoção aí está sendo liberada. Porque são movimentos repetidos, com música, em ritmo. Então, alguma emoção está sendo liberada aí. Claro, claro. E eu adorava, né, as formações, porque eu sou apaixonada pelo movimento. E quando eu ia, parecia que eu estava fazendo uma renovação de tudo, de ideias, de corpo. E para mim. Então, eu acho que foi ruim essa experiência que eu tive. Ficou Poderia ter marcante. Eu sido entendo. melhor. Eu Entende? entendo totalmente. Na psicologia, a gente fala sobre a psicossomática, né? A psicossomatização, que é a somatização Total. das emoções, né? Soma é o corpo. Fala-se também na medicina, Isso, né? que a na gente mais fisioterapia, recebe. na biodança. A gente está falando, né? A gente citou aqui tanto a depressão, né? Essa coisa do movimento ali do corpo, também um movimento, um estado ansioso, de pânico. Você percebe também que é um corpo muito em alerta, né? Tem uma Muito rigidez, mas tem um rígido. movimento também rápido por conta dessa coisa de estar constantemente em alerta. E aí na psicossomática também, se a gente aí for ampliando, a gente também vai ter a somatização nas vísceras, né? Em todo o sistema fisiológico e tudo mais. Como é que a biodança vê? Porque também são algumas coisas que não vão ser vistas a olho nu, né? A olho nu no sentido de, sei lá, uma dor no estômago. A pessoa, talvez ela esteja ali numa postura que ela não esteja te demonstrando, né, de isso, forma, é verdade. né, tão clara que ela está com uma dor no estômago porque ela brigou em casa antes de ir lá para a técnica da biodança. Mas e aí, como é essa sacada, né, da biodança com essas pessoas também que estão lá somatizadas dessa maneira, né? Na verdade, a biodança não é verbal. Então, eu não vou saber que você está com dor de estômago. A pessoa não chega lá e diz, olha, eu estou com dor de Hoje eu estômago. tô com dor de estômago. Não. É um problema seu com você. Mas, no início, você falou de uma coisa que é, vamos dizer assim, o objetivo. É a tal couraça. Então, a pessoa está encouraçada. Não ria, não chore, não mostre Não demonstra sensualidade, emoção. não tenha prazer de viver. Famílias que não podem rir, tem família que é todo mundo coitadinho, tem família que todo mundo é brabo, tem família... E aí vai formando, vamos dizer, essa couraça. Então, quando você vai dissolvendo, é sem pressa. Não é uma sessão, nem duas, eu tenho 40 anos. Cada um no seu tempo. E aí, quando você vai dissolvendo essa couraça do olhar, do abraço, meu Deus do céu, como é difícil abraçar. E a biodança, eu uso algumas técnicas para enrolar, sabe? Para favorecer troque isso. um abraço. Eu dou um jeito para a pessoa abraçar sem... Sim. Sem ela perceber. Sem ela percebe, mas Ih, ela... abraçou! Principalmente grupo de adultos, né? Que nunca fez, como você menina. nunca tinha feito. Aí eu ia fazer você abraçar e você nem ia perceber. Pois é. Então, é essa coisa, essa sutileza no caminhar que transforma. Entendi. Por quê? Me permita dizer assim, estômago é medo. Dizer, na leitura corporal. Você estava ali testada. Não sabe o que vai acontecer. Eu sempre digo que quando as pessoas vão para a meditação toda terça, elas são corajosas, porque elas não sabem o que vai rolar. Cada terça é uma terça. Você vai, eu vou para uma aula aberta de biodança. Você sabe o que vai rolar. Não, Você está tensa aqui, entendeu? Então, eu acho que tudo é limite de cada um. E o Rolando dizia, só dê um passo se o outro der um passo. Porque tem o movimento do encontro. Então, tem uma música muito linda, afetiva, é um movimento de afetividade. E aí, você escolhe a pessoa e aí você vem e eu vou.
para você aprender que você não é chega lá e abraça a pessoa. Não. Existe uma preparação para isso, né? Você vai, olha, e eu estou sentindo que eu posso ir. Você sente que Eu existe dizia a uma meus permissão. alunos, aqueles meninos, eu dizia assim, ninguém vai levar um fora se começar pelo olhar. Aí eles, e é, professor? Eu digo, claro, se você olhar para a menina e a menina não olhar para você, você vai lá. Aí ela vai dizer, shh. Não tem nenhuma... Então, o olhar é o começo. Dizem que o recém-nascido, o bebê, só ri depois que encontra o olhar. Ele não ri antes de encontrar o olhar. Então, essa conexão é que vai crescendo até eu poder. Agora, eu vou lhe abraçar como? Tem gente que já bota o ombro. Sim. Tem gente que tira a sexualidade. Sim. Tem gente que tira o afeto. Entendeu? Então, é o abraço que você tem para hoje. É interessante isso, o abraço que tem para hoje. Porque você estava falando, eu estava pensando assim, quando você falou, né, tem pessoas que, então, afasta a sexualidade ou afasta o afeto, né, e você faz essa posição, né, do corpo ou mesmo. Bota o ombro para se defender. O ombro, ou vem com um abraço, assim, muito um abraço frágil. Assim, de braço esticado, assim. Ou o famoso abraço do tapinha nas costas, né? Costas, então, mas sem encostar. Isso. Sem aproximar. E é interessante isso, Beleza. porque é o abraço de cada um. É o que eu tenho para hoje. É o que eu tenho para dar agora. Porque quantas vezes a gente escuta na clínica, e a gente escuta em rodas de conversa, né? Mas eu vou tentar abraçar fulano, meu pai, minha mãe, né? Uma pessoa aqui do meu vínculo, e a pessoa não me abraça. Eu não me sinto abraçada. Eu vou abraçar a minha esposa, eu vou abraçar meu esposo e parece que é frio. Meu filho adolescente, não consigo mais abraçar porque ele corre esse braço, né, esticado. Então, assim, é o abraço que está sendo possível naquele momento. Pensar que o adolescente, naquele momento, ele está aqui com o braço esticado, quando a mãe abraça... se você invadir, é pior. Pois é. Né? Aí é 2 passos para trás. Insistir de abraçar, insistir de trocar olhar. Né? E é isso que não se faz. Quando você falou também, eu me lembrei, quantas vezes se fala para a criança, mas vai lá e abraça o fulano. Vai lá e dá um beijo no cicrano. Fulano, Sabe? Então é tão invasivo para aquela criança, porque às vezes ela não quer abraçar aquela pessoa. Ou ela não é essa criança afetuosa, né, fisicamente, de abraçar e tudo mais. E é respeitar esse espaço. Limite. Cada um vai dar o abraço que é possível. Respeitar, porque aí você vai reforçar. Entendi. Você tem que criar... ser criativo, né? Para estimular o toque. Sim. Para as pessoas, porque isso vai passando na família. A pessoa não nasce, eu tenho rude abraço. Sim. Na biodança, na meditação que a gente faz, que a meditação é uma coisa muito de você com você mesmo, né? E o que é que acontece? Um grupo de biodança vira uma família, como a sua mãe é da minha família, né? Totalmente. E o grupo de meditação termina, todo mundo vai embora e faz... É impressionante. Ninguém conhece ninguém, ninguém sabe nada de ninguém se aprofunda, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é silenciar a mente. Observar a sua mente. Sim. Tem nada a ver com terapia. A vida. Aí, o que é que acontece? Eu comecei a botar, no fim da meditação, aí eu dizia, escolha um abraço. Aí o cara se abraçando meia hora. Aí eu não pedi. Aí o que é que aconteceu? Teve gente que foi embora para nunca mais voltar. E uma vez eu perguntei, tu sumiu, né? Eles também uns abraços no final. Entendeu? A dificuldade da intimidade do abraço tem que ser aceita. Não, mas fulano não abraça. Beleza. Vá onde ele for, ele botou o ombro, beleza. Aí até onde o outro não deixa de fazer, mas não deixa de fazer, né? Até onde o outro permite. Porque a palavra respeitar é como eu deixasse você andar deprimido. Entendeu? Eu não vou dizer, ei, Ariana, levanta o ombro, bota o peito. Porque o peito, a gente diz na leitura, que é o seu mundinho interior. Então, quanto mais você
colocar ele Colocar para pra dentro, mas você está querendo resguardar. Proteger. Aí você vai fazer o quê? Expor? É difícil, Não. né? Aí você vai fazendo a pessoa perder esse medo. Uhum. Medo é o X tchan de tudo para mim. É o medo de se abrir e de se permitir. É de tudo. Então, é. E Povo às tem vezes medo de até tudo. se colocar vulnerável, entende? É porque me veio a lembrança, né? Eu falei aqui no começo de quando minha mãe ia, e algumas vezes eu acompanhei e eu não entrava na sala. E eu ficava aquela fase da adolescência e tudo, a minha implicância com a mãe. Assim, tipo, A implicância filha e mãe. Então, ai, lá vem Perdeu esse o papo Playboy. de novo. Lá vem esse papo de novo. Minha mãe, vamos lá, é legal, não sei o quê. Quando eu cheguei, eu vi aquele monte de gente, todo mundo chegando feliz, já vi, se abraçando. E eu não era a pessoa do abraço. Na minha adolescência, eu não era a pessoa do abraço. E eu olhava e ficava, não é muito, eu não vou entrar, não. Vamos entrar na sala. Você chegou, chamou. Vamos entrar, não, vou não. Eu fiquei sozinha do lado de fora, mas eu disse, eu não vou entrar. Com a cara de abuso que é peculiar ao adolescente. Pois é, e fiquei lá fora, esperei, acho que 1 hora, mas fiquei lá fora. Eu disse, não vou entrar, não gosto. Dava uma olhadinha assim na brecha, né? Aí ia todo mundo lá, feliz da vida, fazendo a prática, e eu... Nem aí. Nem aí. Coisas né? de mãe. Pois é. E aí, depois de muito tempo, veja como é interessante esse processo de o dia que você se permite se descalçar, né? Tirar os sapatos. Menina, é uma besteira que Pois é. é difícil. Pois é. E eu fui fazer justamente esse enfrentamento no momento que eu disse assim, eu tenho muita dificuldade em trabalhar qualquer coisa que lide com o meu corpo. E eu disse, eu vou fazer justamente algo nesse sentido. Perdeu eu o fui. controle. Perdi o controle. E eu tive muito altas crises, difícil. viu? Eu tive altas crises. Eu tive crise de choro, assim, do nada, né? Mas Durante práticas. E a coisa de ficar descalça também no ambiente é uma coisa tão simples. E eu ficava e parece que o pé não encosta no chão, né? O medo aí repulsa, vai né? sujar. Deixar É o pé no repulsa. chão. Então, assim, o corpo vai se Eu acho que moldando aquele ele vai espaço. se redescobrindo dentro daquele ambiente, né? Porque, assim, como você vai se deixar libertar. E eu também acho que tem uma coisa muito importante, que é você se permitir a isso. Porque quando alguém diz assim, vai lá conhecer, participe, e você vai assim todo, não sei se eu quero isso. E eu acho que pode não ser ainda aquele momento ideal, entende? Poderia ser o seu caso. Teve o meu momento. Mas tem a rebeldia natural do da adolescente. Né? É difícil. O conflito Eu vi. filha e mãe, eu sempre vejo nessas questões quando a gente trabalha também com adolescente e tudo mais, esse momento do conflito filho e mãe, filho e pai. Nossa, então é aquela coisa assim, não faça o que minha mãe faz, não faça o que minha mãe faz. Mas, até porque é um momento de busca da sua própria identidade, né, das suas ideologias. Então, eu quero ficar separado porque eu não sou nada disso aqui, né? Sobre medo, eu vou contar uma experiência que foi incrível. Quando eu fui convidada para dar aula para os meninos de quinta a terceiro ano, repare, eu não dormia a noite anterior da aula, eu não dormia. Somatizou. Criando para o que é que eu vou fazer, como é que vai ser, eu tenho que estar aqui agora, senão eles perdem a atenção, né? Perdem a atenção. E eu li uma pesquisa americana, que americano é o diabo para pesquisa, né? E aí, quais são os maiores medos? A gente pensa que é a morte, né? Aí, os 3 maiores medos que eles detectaram. Primeiro, falar em público. Aí como é? Então, vou começar logo acabando com o maior medo que pode existir. Pedi ao diretor do colégio um microfone sem fio. Fazia uma roda, todo mundo sentado, e passava o microfone e dizia, diga seu nome e diga o que é que você gosta. Só para a pessoa pegar no microfone e falar. Menino, você não sabe a experiência que foi. No fim do ano, ele já falava, te levar, já estava pedindo já. Já estava nem aí. Mas no início era uma coisa, não queria tocar, entendeu? E outra coisa, assim, aí eu fazia uma pergunta que todo mundo ficasse
doido para responder. Primeiro, né? Quem você levaria para uma ilha deserta? Aí é o menino, sou eu. Aí eu criava algumas artifícios, né? Mas essa experiência desses meninos, eu digo, se eu quebrar o maior medo que pode existir, né, mais do que a morte, mais do que a loucura, mais do que falar em público. Olha, hoje em dia tu falando. Pois é, podcast. Aí eu encontrei uma menina, muito depois, já formada, e ela disse, Tia Peba que eu era, né? Tia Peba. Tia Peba, eu fui fazer um curso que tinha mais de 100 pessoas e o professor lá disse, alguém quer vir falar? Então, eu fui lá, falei normal, e depois ele disse, eu faço esse curso há não sei quantos anos. É a coisa mais rara uma pessoa vir falar no microfone. Aí você sente como abriu um horizonte para a pessoa perder o medo, porque, na verdade, não é o microfone, é se expor. Se expor, exatamente. Se colocar em evidência, né? Então, eu acho que o maior problema do ser humano é o medo, para mim. É o que bloqueia mais as emoções, então. Bloqueia tudo. O medo e paralisa, né? Muitas vezes paralisa a gente, né? Essa questão do medo. Eu queria dizer eu te amo. Pois é. Tenho medo. Vou ficar tão vulnerável, né? Que não. Aí o Osho diz, não importa se o outro lhe ama, não. Importa que ele faz você amar. Obrigada, você fez com que eu amasse. Então, isso já é o suficiente. Exatamente. Então, eu tenho medo de amar e o outro não me amar. Aí, pronto, então eu não vou amar. É a coisa do paralisar, né? Então, não vou mais amar. Né? Quando é a realidade, não, vou continuar amando, eu preciso. É uma coisa de continuar acreditando, né? É um dia a dia da gente continuar acreditando. Isso. Né? Eu queria, a Nath também queria, vou falar pela Nath, mas a gente queria, assim, que fosse um dia inteiro. De papo. Pra gente ter aqui um papo, porque, olhe, tem coisa. E aí eu tô aqui pensando, né? Porque ela ficava, que danada essas meninas estão me chamando pra falar o quê? Não o que é que eu tenho pra falar? Né? Imagina. Perguntou aqui se podia falar um palavrão. Você pode falar, a gente bota pi ou sem pi mesmo, não tem importância, né? Mas quanta coisa, né, que você tem. Porque eu acho interessante quando você fez essa pergunta, e acho que tantas vezes a gente se faz também essa pergunta, mas que no final de tudo, né, ali, quando a Neat falou, ela fala assim, me deu um orgulho da minha história. Veja, é bonito a gente ter orgulho da nossa própria história. Orgulho de quando a gente enfrenta o medo e de quando a gente ajuda também outras pessoas a enfrentarem o medo. Né? Como você fez com os adolescentes, como você faz nas práticas de biodança, nas práticas de meditação. Né? Algumas pessoas vão embora porque não conseguiram tolerar ou suportar naquele momento um abraço, um olhar, algo assim. Mas fez com que aquela pessoa pensasse, enfrentasse. De alguma forma, né? De alguma forma, ela encontrou ali um momento. Identificou, nomeou, né? Entendeu que, essa coisa de abraço, pode ser que um dia volte, pode ser que não, né? Mas, enfim, é algo que ela precisa lidar, né? Mas, assim, eu quero dizer que pra gente foi uma alegria tão grande ter você. É muita história, né? É muita história boa. E assim, fluida, né? Uma coisa fluida. Sim. Que cola. Sabe o que é? Sabe o que é? Exatamente isso. Eu tenho um nome a zerar. A zerar. Temos que ter o nome a zerar. Eu perdi muito não, completamente esse medo de o que é que estão pensando de mim, o que é que vão pensar de mim. E isso me faz... Uma vez a minha mãe disse, a minha filha disse, isso é uma coisa que eu disse, que é que o povo ainda tem essa coisa comigo de falar de mim, de não sei o quê. Eu não sou mais jovem, eu não sou nada, não sou mais... Eu era bonita, eu era. Lá era, viu, minha gente? Quem estiver só escutando pelo Spotify, vai olhar no YouTube para vocês verem. Não, eu era uma moça bonita. Agora não, agora eu tenho 72 anos. Uma mulher gente. De 72 anos, linda. Sou bisavó. E estou aceitando a velhice, eu estou gostando da velhice. Tenho saúde, eu corro, eu nado, eu
Faz o que você Namoro. Tem uma gosta. bisavó, é. tem Sou uma apaixonada. bisneta, que é a coisa mais linda. Ela posta a bisneta dela. É a coisa mais linda, a bisneta dela. Foi embora para Portugal. Ah, Então, que era o que eu estava dizendo. Aí a minha filha disse assim: sabe o que é, mãe? É que você é livre. Eu não conheço ninguém livre. Eu nunca esqueci isso, porque ela percebeu que eu não tinha nenhum tipo de Nenhuma amarra. entrave, Isso. sabe, de coisa. Eita, o que é? Porque eu me lembro muito no começo da minha vida que eu dizia: eu sou a filha do doutor Gastão. Papai, aquele, sabe? As Rígido, filhas. né? E depois eu fiz tudo o contrário da filha do doutor Gastão. Me separei, casei de novo, me separei de novo. Fui-me embora para a Índia, fui-me embora para a Itália. E depois eu digo, eu acho que eu vivi uma vida que a maioria das pessoas gostariam de ter tido essa coragem. Coragem. Agora, eu paguei um preço muito alto. Muito Paga. alto. Mas eu confesso que vivi. Sim, Entendeu? Sim. Confesso. com certeza. Não tenho medo da morte, zero. Zero, zero, zero. Estou pronta. O Almir fica até assustado, sabe? Mas ele é pisciano, em 3 dias ele já está trabalhando, é japonês. E as mulheres vão dar em cima dele, que ele é muito lindo. Pronto. Eita, Almir, corta essa parte. Não escuta essa parte. Eu sou bem apaixonada. Eles são lindos, são bem apaixonados. viu? Eu sou mais do que ele. Eita. Eu acho que se perguntar, ele vai dizer. Ele o vai dizer, contrário. ele vai dizer o contrário. Bem, mas veja só, a gente vai encerrar por hoje. Mas de uma forma assim, eu tô sentindo, a gente sempre encerra assim, né, falando sobre o que a gente tá sentindo. E eu tô sentindo assim uma coisa de, você falou agora de liberdade, dessa fala da sua filha, e parece que se encaixou uma coisinha aqui na minha cabeça. Uma Quando você me pecinha, perguntou, quando você perguntou lá atrás pra mim, por que você pensou em mim, né? Por que você me chamou? E eu disse pra ela que desde que eu comecei a ideia do podcast, eu coloquei o nome dela Uhum. na minha lista. Ixi, Nessa que lista chique. inicial. Mas é. E aí, quando você fala agora da liberdade, eu acho que vira essa chavinha aqui pra mim, eu começo a entender principalmente por que eu fiz Era questão e a essa- gente essa- fez esse questão nome, né? de você vir, né? Eu tenho muito uma coisa dentro de mim, assim, da gente propagar aquilo que é bom. Da gente propagar aquilo que faz bem. E assim, eu me emociono agora. Eu acho que quando eu penso nesse projeto sobre sentir e penso sobre tudo isso, é pensar sobre essa emoção da gente entender que a gente precisa sentir, né? Eu não precisar me desculpar. Eita, desculpa porque eu me emocionei, desculpa porque eu tô chorando. Eu não preciso me desculpar. Eu me emocionei, é minha, é genuíno. Deixa sair. Deixa sair, Deixa né? aí, E é justamente exatamente. isso. Quantas vezes a gente prende e a gente coloca através do corpo de uma forma que não vai ser legal muitas vezes. Na grande maioria das vezes. Através de dor, de patologias e tudo mais. E você vindo, você traz justamente isso pra gente. Essa prática com o corpo, esse movimento. E essa liberdade que a gente precisa para que a gente não adoeça nesse mundo que está tão louco e exigindo tanto da gente. A gente esquece que a gente precisa zerar a vida. Né? Zerar, eu vou levar isso agora, né? Zerar a vida. Né? Eu sinto, sabe, que a palavra medo, ela traz várias conotações e bloqueia muita gente. E hoje, nesse bate-papo aqui, eu sinto que a gente não precisa ter medo. A gente precisa estar aberto para a vida. Mesmo que você tenha limitações, mesmo que você tenha dificuldades, se abra para a vida. Porque ela vai fluir, ela vai acontecer. Acho que foi o que eu senti. Independente da sua vontade. Não tem Exato. controle. Pois Exato. é, pois é. Tem. Não sei, Não Niat, existe. como é que foi a experiência para o seu podcast, né? É um nome tão bonitinho. Tão eu lindo, acho. né, esse nome? Podcast. Podcast. Pronto. Desvirginou. Desvirginou, acabou, né? Veio. O mistério, não tem mais mistério. E aí? Eu não vim com medo. Uhum. Eu vim assim, será que eu vou saber fazer o que é? Sim. Mas para mim foi uma honra assim. Poxa, ela se lembrou de mim. Porque uma coisa que acontece muito
no Brasil principalmente, é o etarismo, né? As pessoas vão ficando mais velhas e vão sendo esquecidas. E eu não estou sentindo isso. Eu não tenho sentido isso. Eu acredito que é porque eu sou viva todo dia, entendeu? Eu não estou morrendo, estou viva. Quando eu perdi meu filho, eu tive um período, perdi um filho de Covid, eu acho que é um luto que você não passa nunca, porque todo dia eu lembro dele, todos os dias. E vou fazer até uma borboletinha aqui para lembrar dele. E quando você tem um baque, uma tragédia, assim, você tem que aceitar os convites da vida. E foi assim que eu saí. Os mínimos convites. Sabe? Mínimos. Uma borboleta que passava, um passarinho que cantava, sabe? Para me trazer meditativamente para o aqui e agora. Uhum. Então, quando eu pensei em escrever o livro A Vida com Vida, foi porque um dia eu estava no trio elétrico e a menina me abraçou e disse, eu estou aqui por causa de você, meu ouvido. Aí eu disse, como assim? Ela disse, porque ela perdeu o marido amadíssimo também, Covid. E aí ela disse, você está continuando a viver. Aí eu disse, eita, tem uma responsabilidade aí de dizer às pessoas como eu saí. Uhum. Entendeu? E foi aceitando os convites da vida. Então, o que eu tenho a dizer é que vocês me convidaram e eu vim. Entendeu? E que bom que você aceitou. Exato. A alegria da gente Eu que você espero aceitou. ter acrescentado alguma coisa, não sei. Você espera. Você acrescentou muito. Com Viu? certeza, Muito. foi assim, delicioso. Foi muito bom ver esse papo. A gente tem muito a agradecer a você. Como eu disse, a gente passaria aqui muito mais tempo. Exato. E outros convites podem vir Podem por aí, surgir, né? De sabe? tantos convites, né? A vida nos faz esses Não, convites. se vier da vida, eu já estou aceitando. Olha aí, convites vendo? da vida, né? Aceitem os convites da vida. Pois Eu quero é. agradecer a você, né? Agradeço, A Felipe também. Nosso operador de áudio. Chique. É tudo novo para mim, né? Isso tudo é novo. Então, foi assim, gratidão por vocês terem me chamado e ter confiado. Será que essa mulher vai dizer um monte de besteira? Não, eu não ia dizer. Então, é uma trajetória que eu acho que tem muita coisa. Sim, Passou por muita tristeza. Meu nome é Anandi Niadi, que significa destino abençoado. E às vezes eu questionei, que destino abençoado é esse que você perde 2 filhos numa vida só? E aí eu disse, porque eu tinha que aprender mais. De alguma forma. Então, é isso. A vida a gente não controla, não tem como. Todo dia é diferente. Hoje foi um dia lindo. Foi um dia diferente, lindo. Né? Conheceu o podcast, a gente conheceu mais da Niati, né? Exato. Quem nos acompanhou também conheceu mais da Niati, né? E aí conheçam mais sobre ela, né? Vocês vão gostar ainda mais. Né? Então, obrigada por tudo. E para todos vocês, até o nosso próximo episódio. Até logo. Tchauzinho.